Oi, galera, e assim a gente continua lendo o nosso livro Filosofia Africana, contando com o apoio indispensável dessa juventude, desses adolescentes lindos aqui, lindas, né, com sua potência de voz e com sua agilidade na leitura, na visão e pronúncia das palavras, porque isso é um dom ou um talento que vocês têm. Temos esse time maravilhoso nessa equipe de leitura filosófica. Esse é o nosso objetivo, tá? Contar com essa equipe maravilhosa, Ana Sofia, né? Lara Luna, Mailane e o nosso Jonathan aqui, o nosso também leitor, tá? Esse é o nosso livro, é o nosso tema de discussão. A gente vai abraçar com carinho, com encantamento, a causa da temática africanidade em nossa escola, tá? Não só como uma obrigação curricular, mas como um tema a ser trabalhado, levado a sério e aprendido por cada um de nós. Que nós possamos aprender, né, assimilar e trazer para o nosso dia a dia essa reflexão dentro da filosofia africana e trazendo seus principais temas, seja tabus, temas ainda vistos com preconceito enfim, tendo consciência de que esse estudo da africanidade não pertence simplesmente aos cientistas, sociólogos, antropólogos, nas academias, mas que também tem que trazer para as escolas e das escolas levar para a família e assim na comunidade, ok? Podemos contar com o apoio de vocês? Sim. Claramente que sim. Ótimo, gratidão. Deixe seu like, contribui aí com o nosso canal, se inscreve, compartilha. Beleza. E a educação não se faz apenas no espaço escolar. A academia, uma vez que dela não podemos escapulir, pois encontramos-na em casa, na rua, de um modo ou de muitos. Todos nós envolvemos pedaços de vida com ela, para aprender e ensinar, para aprender e ensinar. Nos diz que ensinar é sempre caminhar em direção a um desconhecido. Essa ação pode ser abrir um diálogo livre sobre os saberes, com a tradição, o convite para um exercício de pensamento o mais livre possível de qualquer amarra institucional. São pensamentos como estes que provocam uma nova perspectiva ao educar ou aprender. Em relação à história da África, o parecer aponta a necessidade do empenho em apresentá-la sob uma perspectiva positiva. É preciso expor sua riqueza cultural, epistemológica e material, fazendo ligação com a história dos países de origem dos povos africanos trazidos para o Brasil e em todos os pontos das diásporas. Para isto, deverão ser abordados temas como o papel fundamental dos anciões e dos griots, como guardiões da memória histórica, a ancestralidade, os núbios e os egípcios como civilizações importantes, a importância dos reinos de Mali, do Congo e do Zimbábue, como civilizações e organizações políticas pré-coloniais, o tráfico e a escravatura desde o ponto de vista dos escravizados, o papel não apenas dos europeus, mas também dos asiáticos e dos africanos no tráfico, as diversas lutas por independência política da diversidade dos diversos países africanos, o papel da União Africana, as histórias e as culturas dos povos do continente africano com os das diásporas, a formação dos povos das diásporas, suas culturas e histórias, diversidade da diáspora, hoje nas Américas, assim como no Caribe, na Europa e na Ásia, e os acordos políticos, econômicos, culturais e educacionais estabelecidos entre a África e os diversos países da diáspora, especialmente o Brasil. Esses são pontos importantes para a construção de uma história contada pelos africanos e afrodescendentes, aproximando-se de sua diversidade cultural e epistemológica. Ao falar da ausência da história africana no sistema da educação brasileira, Henrique Cunha Júnior aponta 4 consequências que acabam por assinalar o universo brasileiro como um espaço de exclusões étnicas. O que o autor denomina de racismo, alimentando o credo sobre a inferioridade do negro africano e afrodescendente. Desse modo, a ausência da história africana traz consequências como 1. Impossibilidade de que os afrodescendentes possam construir uma identidade positiva acerca de nossas origens. 2. Abertura de espaços para a propagação das ideias errôneas e racistas sobre a origem da população negra, alimentando a falsa ideia de que os africanos e afrodescendentes serem incivilizados, incultos e ignorantes, ou seja, conceitos que nos inferiorizam.
3. Apresentação da história da África em desigualdade a diversas culturas, assim como a outros continentes. Ou seja, temos uma vasta abordagem sobre a história europeia, cujo currículo acaba induzindo a ideia de que a história da África não existe. 4. Está diretamente ligado com a história da formação do povo brasileiro, em que a história do Brasil após 1500 é uma consequência das histórias indígenas, africanas e europeias. As tecnologias, costumes, culturas, propostas políticas trazidas pelos africanos ficam difíceis de serem reconhecidas e entregadas devidamente na história nacional pelo desconhecimento da base africana. Muitas das realizações do povo africano no Brasil, como consequência, o ensino de história da África tirará não apenas o continente, mas os seus filhos e filhas. Africanos, africanas e afrodescendentes do lugar da não existência, da inferiorização a que fomos submetidos por séculos. Ao conhecermos essa história, saberemos de fatos como de que, entre os séculos XII e XVI, muitas das nações africanas eram mais desenvolvidas cultural e comercialmente que os europeus. Informações como essa levaram-nos não apenas ao conhecimento, mas também ao reconhecimento do nosso vasto conhecimento, da nossa vasta cultura, a afirmação positiva de nossa identidade, reconhecimento de nós mesmos, sabendo-se que não é possível, na perspectiva africana, separar cultura da história, pois todos os conhecimentos estão emaranhados como na teia de Anansi. No que se alude ao ensino da cultura afro-brasileira, o documento indica que a importância de destacar o jeito próprio de se viver e pensar das manifestações ocorridas no cotidiano, assim como em celebrações específicas, como congadas, maracatus, rodas de samba, entre outras coisas. Ou seja, destacar todo o conhecimento e as singularidades de cada localidade. Quando se refere ao ensino da cultura africana, recomenda-se abordar o Egito como iniciador e contribuinte para a filosofia e para a ciência, assim como as diversas contribuições das universidades africanas, as primeiras a existirem que prosperaram no século XIV, Timbuktu, Gao, Guinea. Também é necessário abordar e valorizar as várias tecnologias de agricultura, minerações e edificações, trazidas pelos ou pelas escravizados ou escravizadas, assim como a produção científica, artística, artes plásticas, literatura, música, dança ou teatro, e atualidades políticas. O documento ainda indica que o ensino da história e cultura afro-brasileira far-se-á por diferentes meios, efetivando diversos projetos de distintas naturezas, em todo o ano letivo, divulgando e pesquisando ou estudando a participação dos africanos e seus descendentes em eventos da história do Brasil. Assim, no que diz respeito à construção social, cultural, econômica e epistemológica, destacar-se a atuação nas diversas áreas do conhecimento, nas áreas de atuação profissional, criação, tecnológica, artística, assim como nas lutas sociais, destacando diversos nomes, que são referências como Zumbi, Luísa Marim, Aleijadinho, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Henrique Antunes Cunha Júnior e Naicira Falcão dos Santos, Falsão dos Santos. Em relação à história mundial, citam-se nomes como Malcolm X, Nelson Mandela, dentre outros. Todas as referências marcantes para conhecermos mais sobre a história africana e afrodescendente. Posteriormente, o documento traz pontos indicando que os estabelecimentos de educação básica, nos níveis da educação infantil, educação fundamental e educação média, citam providenciar. Dentre outras providências, podemos indicar o registro da história não contada dos negros brasileiros, o apoio sistemático aos professores para a elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de ensino. A inclusão da discussão racial como parte integrante do currículo de educação infantil ao ensino superior e à formação continuada de professores ou professoras. Contribuição de conhecimentos de matriz africana e ou que dizem respeito à população negra. Dentre as diversas contribuições que temos, por exemplo, em medicina e outras questões, o estudo da anemia falciforme, em matemática, contribuições de raiz africana, identificadas e escritas pela etnomatemática em filosofia. Em filosofia, o estudo da filosofia tradicional africana e de contribuições de filósofos africanos e afrodescendentes da atualidade, assim como a inclusão de personagens negras, além de outros grupos
outros grupos étnico-raciais, em cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola. Incentivos às pesquisas sobre projetos educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimento afro-brasileiros e indígenas, ampliando e fortalecendo as bases teóricas da educação brasileira. A publicação de livros e materiais didáticos que atendam ao cumprimento relativo ao dispositivo do artigo 26A para todos os níveis e modalidades de ensino, abordando a pluralidade cultural e diversidade étnico-racial brasileira, e que essas publicações corrijam as distorções e os equívocos em obras já publicadas relacionados ao tema. Sobre o incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do MEC, Programa Nacional do Livro Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, PNBE. Proporcione educação fundamental em áreas remanescentes dos quilombos, de realização de atividades periódicas com a participação das redes das escolas públicas e privadas, disposição além de avaliação e divulgação dos êxitos e das dificuldades do ensino e aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e africana em relação da educação das relações étnico-raciais. Tanto pelos sistemas de ensino federal como estadual e municipal, assim como a educação detalhada, ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional da Educação e aos respectivos Conselhos Educacionais e Municipais de Educação. Dos resultados obtidos, assim como das faltas e problemas observados, e, por fim, é importante que o parecer seja conhecido integralmente por todos os professores e educadores em todos os níveis. Africanidades brasileiras. Relação África-Brasil. Sabe-se que a África caracteriza-se por ser um continente que pode se orgulhar de ser o berço da civilização. Explicando o ponto 40, aqui de Africanidades brasileiras, inspiração oriunda do texto de Boca Perfumada a Ouvidos Dóceis e Limpos. Ancestralidades africanas, tradição oral e cultura brasileira, de Ronilda Ribeiro, 1998. Onde foram encontrados os mais antigos fósseis humanos, onde surgiu a escrita com hieróglifos, onde se travaram as mais longas e dolorosas batalhas contra o colonialismo. É um continente diverso e plural, constituído por 54 países, milhares de línguas, dialetos e dialetos, diversas culturas e etnias, onde as raízes das civilizações são intensas e a cultura se entrelaça com as práticas do cotidiano. Lugar em que suas diferentes culturas são continuamente celebradas nos seus valores, crenças, costumes, tradições, danças, canções, práticas rituais, nos cultos aos ancestrais, entre outras coisas. Um continente plural marcado por uma imensa diversidade étnica, cultural, mineral, entretanto, ainda com muitas marcas dos anos de colonização. Precisamos compreender que não conhecemos sobre a história do continente africano ou qualquer outro lugar. Não implica sua inexistência, assim como de sua história e sua cultura. No intuito de afastar esse lugar do não conhecimento, a história africana, assim como da sua chegada e permanência no Brasil, os intelectuais nascidos na África, ou com a África nascida em si, têm intensificado continuamente sua produção acadêmica, científica, no sentido do debate em torno da afirmação de identidade negra, por meio de análise das formas de como o racismo vem sendo aplicado no contexto da educação, dentre outros. E também apontando perspectivas e desafios das políticas, das práticas curriculares e da própria história de vida que estão enfrentando com intento de superação. Tais trabalhos que partem de uma perspectiva multicultural enfatizam a importância de compreensão de produções antirracistas que reconheçam a interconexão de marcadores de raça, etnia, cultura e linguagem na constituição de identidades. Essa perspectiva é importante para a superação de visões que reduzem a identidade negra às questões relacionadas à cor da pele, como aquelas que acabam por folclorizar o trabalho curricular, a partir do momento que reduz ao conhecimento de festas e ritos culturais de matriz africana, em detrimento ao desafio ao preconceito são construídos no decorrer da história. No Brasil, o debate sobre a causa negra surge como parte dos movimentos sociais, como já fora dito, que se fortalecem em torno da identidade negra, da cidadania, seja por meio da politização em torno de uma consciência negra, com sua cultura, intentando marcar uma cidadania diferenciada,
cidadãos e cidadãs com todos os direitos garantidos enquanto negros ou negras, afirmados pela sua cultura, seja através das práticas religiosas, culturais, como sua música, práticas esportivas como capoeira, entre outras. Eduardo Oliveira, 2006, diz que a identidade negra foi colorida repintada nas cores da tradição afro-brasileira, identidade que afirma como projeto político e como construção cultural, identidade que ao mesmo tempo resgata e criação, ipseidade e alteridade. A contínua construção da identidade afrodescendente é uma necessidade da experiência da forma cultural afro-brasileira. Esse retorno às origens perpassa caminhos cada vez mais carregados de significados míticos, simbólicos, marcado pela tradição oral e pelos ancestrais. Encantamento. Nos espaços de religiosidades africanas, valorizam-se tradições das religiões dos ancestrais africanos que conservaram na oralidade um arquivo valioso da memória daqueles que lutaram por sua liberdade. Corro a Eduardo Oliveira, 2007, página 275. Quando ele nos assinala que a produção do conhecimento, a obediência à norma da ancestralidade, respeito aos idosos, a vivência do princípio político por excelência, garantir o bem de todos e de cada um, trabalhar para o progresso da família e da comunidade, e a integração como meio de ambiente são pilares fundamentais para a educação afro-africana e afrodescendente. Todo o esforço social africano está voltado para o bem-estar da comunidade. Assim, o conhecimento e os valores africanos e afrodescendentes são compartilhados, transmitidos e legitimados. Muitos dos nossos antepassados no período de escravatura vieram de suas diversas regiões da África e dois grupos destacaram-se, os Bantus e os Nagôs, que efetivamente, a partir de 1530, começaram a formar a população afrodescendente brasileira. Pouco falamos dos africanos como gestores de estruturas filosóficas, como produtores de epistemologias, realizadores de mitologias que permitem a organização de um pensamento sistemático, filosófico. Marina de Mello e Souza, 2007, página 7, afirma que, como todos sabemos e confirmamos ao olhar para as pessoas que formam o povo brasileiro, os negros africanos deram uma contribuição muito importante para o Brasil ser o que é hoje. Depois de uma dura travessia pelo Oceano Atlântico, foram obrigados a mudar sua forma de viver, adaptando seus costumes e tradições ao novo ambiente, misturando-se ao povo que aqui encontraram. Esses negros deram origem à mestiçagem que amorenou a nossa pele, alongou nossa silhueta, encrespou nossos cabelos e nos conferiu a originalidade de gestos macios e andar requebrados. Ao incorporarem elementos africanos ao seu dia a dia nas lavouras, nos engenhos de açúcar, nas minas e nas cidades, construíram uma nova identidade e nos legaram o que hoje chamamos de cultura afro-brasileira. A abordagem desse conteúdo é o primeiro passo para a reconstrução de um passado negado, desconhecido por muitos e muitas de nós, e que necessita ser reconhecido, compreendido, levantando-se reflexões acerca da discriminação racial, gerando debates, estimulando comportamentos de valores e respeito ao outro. O excluído, ao mesmo tempo em que levanta uma bandeira de luta contra o racismo e contra as discriminações que atingem, especialmente a população negra. A história da África é fundamental para que nós, brasileiros, possamos nos compreender, para que possamos compreender o pensamento social brasileiro. A história do continente africano faz parte da história do Brasil, antes, durante e depois do navio do tráfico negreiro. Séculos de comércio de escravizados e escravizadas ligam indissoluvelmente os sabores, fazeres africanos, sobretudo os da África Atlântica, a vida brasileira, a toda uma história do Atlântico. O português do Brasil oriundo das línguas africanas. O conhecimento de alguma coisa, seja ela qual for, é preferível à sua ignorância. Atualmente, o Brasil possui a maior população afrodescendente concentrada fora do continente africano, e não se pode ignorar que o português foi imposto como língua oficial a uma população majoritária de falantes africanos. Por 3 séculos consecutivos, do século XIV ao século XIX,
Nessa época, o tráfico transatlântico trouxe cerca de 5 milhões de africanos e africanas extraídos fundamentalmente de duas regiões subsaarianas. A região Bantu, situada ao longo da extensão sul e da linha do Equador, e a região oeste africana, ou sudanesa, que abrange territórios que vão do Senegal até a Nigéria. A região Bantu é constituída de um grupo de 500 línguas semelhantes, que são faladas em 21 países da África subequatorial: Camarões, Chad, República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Angola, Namíbia, República Popular do Congo, República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Tanzânia, Quênia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Lesoto, Moçambique, África do Sul. As de maior número de falantes do Brasil foram 3 línguas angolanas: Kikongo, também falada no Congo, Kibundo e Umbundo. Em relação às línguas oeste-africanas ou sudanesas, seus principais representantes no Brasil foram os povos de línguas do grupo Euefon, provenientes de Gana, Togo e Benin. Foram apelidados pelo tráfico negreiro de Minas, ou GGs, e os Iorubás, da Nigéria e do reino de Quetu, que se encontram na vizinha República do Benin, onde são chamados de Nagôs. Existe uma origem comum para essas diversidades de línguas, é a grande família linguística Niger-Congo. Explicar a influência de línguas africanas na construção da língua portuguesa no Brasil é perceber a atuação do povo africano como personagem falante no desenvolvimento dos acontecimentos cotidianos, entender os fatos acentuados de ordem socioeconômica e de natureza linguística que favoreceram o avanço conseguinte do africano em terras brasileiras. Um ambiente de vida com aparência conservadora e de tendência niveladora, mais aberto a aceitações de aportes culturais, mútuos e de interesses comuns. Foi condicionado pelo contingente de negros, negras e afrodescendentes superior ao número de portugueses e outros europeus, por 3 séculos consecutivos. Em um contexto social e territorial, marcado pelo isolamento em que foi mantida a colônia por meio do monopólio do comércio externo brasileiro, feito por Portugal até 1808. Podemos destacar a atuação socializadora que a mulher negra teve na função de mãe preta dentro do seio familiar colonial e o processo de socialização linguística desempenhado pelos negros e negras ladinos. Aqueles que, aprendendo rudimentos de português, podiam falar ao maior número de ouvintes e influenciá-los, resultando então na adaptação de uma língua à outra e o estímulo à difusão de certos fenômenos linguísticos entre os não bilíngues. No século XIX, o processo de urbanização que se iniciava no Brasil, a partir da instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro e a abertura dos portos em 1808, determinaram a fixação nas cidades de mão de obra escravizada recém-trazida da África, em uma época cuja maioria da população brasileira era constituída, segundo a linguagem da época, de mestiços e crioulos. Com a extinção do tráfico transatlântico para o Brasil no ano de 1856, até a abolição da escravatura no país em 1888, o tráfico interno acabou sendo intensificado. Negros escravizados nas plantações do Nordeste foram levados para as outras regiões, Sul e Sudeste e Centro-Oeste, para explorar a floresta amazônica, onde os povos indígenas eram preponderantes. Consequentemente, o negro foi uma presença marcante em todas as regiões do território brasileiro sobre o regime colonial e escravista. Entretanto, nesse contexto socio-histórico, cada língua ou um grupo de línguas teve sua influência própria. A influência banta é muito mais profunda em razão da antiguidade do povo banto no Brasil. Sua presença foi tão densa no século XVII que em 1697 foram publicados em Lisboa a obra da Língua da Angola, do padre Pedro Dias, sendo então a mais antiga gramática de uma língua banta, escrita na Bahia como instrumento que os jesuítas utilizavam com o objetivo de facilitar a doutrinação dos 25 mil negros angolanos, de acordo com Antônio Vieira, que se encontrava na cidade de Salvador sem falar o português. As palavras africanas que se entraram
na língua portuguesa do Brasil acabaram associados ao regime escravista: senzala, mucama, banguê e quilombo. E a maioria delas são completamente integradas ao sistema linguístico português, formando derivados portugueses a partir da mesma raiz banta, como esmolambado, dengoso, sambista, xingamento, mangação, molequeira, caçulinha, quilombola. O vocábulo banto chega até mesmo a substituir a palavra de sentido equivalente em português, como caçula por Benjamin, corcunda por giba, mulambo por trapo, xingar por insultar, cochilar por domitar, vender por óleo de palma, bunda por nádegas, cachaça por aguardente, entre diversas outras. No século XVIII, houve uma alta concentração de falar do euefon, havendo o registro de um pequeno vocabulário Gg-Marie. Fon, assim como de outras 4 línguas oeste-africanas: Hausa, Tapa, Grungui, Fulani. Findando no século XVIII, Salvador começou a receber grandes e sucessivas levas de um contingente de povos descendentes da atual Nigéria. E a presença de Nagô e Yorubá deu-se um modo tão intenso que o termo Nagô começou a ser usado indiscriminadamente na Bahia para designar qualquer indivíduo ou língua de origem africana no Brasil. O português falado no Brasil, no que se afastou do português de Portugal, acabou resultando em um movimento implícito da africanização do português, em sentido inverso do aportuguesamento do africano sobre uma matriz indígena preexistente e localizada no Brasil. O português brasileiro descende, então, de 3 famílias linguísticas: a indo-europeia, com origem entre a Europa e a Ásia, da qual faz parte a língua portuguesa; a família das línguas do povo tupi, faladas pelos indígenas brasileiros, que acabaram espalhando-se pela América do Sul; e a família das línguas Níger-Congo, com origem na África subsaariana e que se expandiu por grande parte desse continente. Consequentemente, observa-se que os povos indígenas e os povos negros marcaram profundamente a cultura do colonizador português que se estabeleceu no Brasil, originando uma variação nova da língua portuguesa. Dito isso, é inegável a impossibilidade de conhecer e entender nossa realidade, sem conhecer a história da África e em nosso país. Somos diretamente formados por africanos que vierem escravizados para o Brasil e, com sua luta e capacidade de ressignificação, transformaram a realidade a que foram submetidos, deixando muito do seu legado impregnado na nossa pele, no nosso andar, na nossa fala, na nossa identidade, do nosso modo de pensar e fazer, enfim, no que faz ser quem somos, na nossa brasilidade. Considerações. Implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. O conhecimento não distingue raça, nem porta paterna, o clã. Ele enobrece o homem. Rampateba. Nesse momento, faremos considerações sobre o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que é resultante da mobilização e dos esforços não apenas de instituições, como também de intelectuais, movimentos sociais e organizações da nossa sociedade. Podemos citar a Unesco, o CONSED e a Undime, assim como os nossos ministérios. Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Até aqui construída faz-se na concepção de que a formação para as relações étnico-raciais é preponderante e que, na atualidade, essa formação carece de ser urgentemente inserida no ensino superior, para que assim seja implantada no cotidiano escolar, desde o ensino infantil. A implantação da Lei 10.639 não é obrigação única dos professores e professoras. É fundante um trabalho conjunto com as coordenações pedagógicas, as secretarias de educação
e outros órgãos e instituições educacionais. É imprescindível uma construção em rede, uma teia que, ao ser circular, não deixa nenhum órgão de fora. Não envolvido quer seja do sistema educacional, quer seja da comunidade, pois essa teia só pode ser construída em parceria com a comunidade, posto que uma aula não se resume em si própria, ela dialoga com outras informações e se compõe com costumes e práticas sociais diversas, presentes e ausentes na sala de aula. Cunha Júnior, 2007A. No ano de 2013, comemoramos 10 anos da Lei 10.639, mas foram comemorações que exigiram reflexões de como fazer para que a lei ela seja efetivamente implementada. Ainda temos muito para fazer. As instituições superiores estão atrasadas. Já não podemos dizer que falta material didático, pois temos muitos livros, muitas pesquisas sobre o tema, os diversos temas das africanidades. Temos diversos exemplos de projetos e escolas que implantam a lei. Temos nações, entretanto, ainda não é o suficiente. O racismo ainda impera. As discriminações acontecem rotineiramente. É uma luta diária que não pode ser colocada nas mãos apenas. Um dos maiores interessados, ou seja, os que mais sofrem com essa realidade é a população negra. Não são propostas acabadas, fechadas. Não se deseja um currículo acabado. Deseja-se que os atos do currículo do cotidiano sejam formativos para as relações étnico-raciais. Que as experiências aconteçam nos mais diversos espaços e tempos, desde as experiências, as vivências e os acontecimentos. Desse modo, o objetivo do Plano Nacional das DCNs, da Educação, para as relações étnico-raciais, dirige-se para que os sistemas e as instituições de ensino possam aplicar, implementar, cumprir aquilo que é exigido pelas leis 10.639/03 e 11.645/08. Essa lei modifica a Lei 10.639/03, à medida que acrescenta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas. Assim, faz-se necessária uma revisão curricular para a implementação das referidas temáticas. Artigo 3º. A educação das relações étnico-raciais e o estudo de história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com apoio de uma supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas às indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer CNE/CP 003/2004. Em acordo com o referido documento e esse concordata com as exigências legais contidas nas leis 10.639/03 e 11.645/08, a resolução CNE/CP 01/2004 e o parecer CNE/CP 003/2004 trazem recomendações às instituições como reformular ou formular junto à comunidade escolar o seu projeto político-pedagógico, adequando ao seu currículo ao ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Isto é, um trabalho junto e contínuo com a comunidade. Também se recomenda a garantia da existência da temática das relações étnico-raciais no planejamento de curso de professores, assim como o estímulo de estudos sobre a educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira, proporcionando condições para que os professores, gestores e funcionários de apoio participem de atividades de formação continuada e ou formem grupos de estudos sobre a temática. Brasil 2009. Assim como essas apresentam que o protagonismo social do povo negro foi a principal razão da abolição do escravismo criminoso, razão que fica encoberta e menosprezada na maioria das aulas de história do Brasil. Cunha Júnior, 2007A. Aqui cabe uma citação de Nilma Lino Gomes, 2000, p.147. Quando ela diz que, para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares
e realidade social e diversidade étnico-cultural, é preciso que os educadores compreendam que o processo educacional também é formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a diversidade, a sexualidade, a cultura, as relações raciais, entre outras. E trabalhar com essas dimensões não significa transformá-las em conteúdos escolares ou temas transversais, mas ter sensibilidade para perceber como esses processos constituintes da nossa formação humana manifestam na nossa vida e no próprio cotidiano escolar. É importante frisar, compartilhando com Nilma Lino Gomes, como os processos formativos imperem a sensibilidade, são ações que necessitam de certa boa vontade. Mas, além disso, prescindem de compromisso ético e político com a educação, com o bem viver. Não podemos responsabilizar que essas ações sejam colocadas em prática apenas por aqueles comprometidos com a temática. Vai além, é um compromisso social, é compromisso de toda a comunidade acadêmica e governamental. A Lei 10.639/03 no ensino superior. Entendo que a Lei 10.639/2003, assim como a 11.645/2008, não está direcionada apenas para o ensino básico, mas também de modo enfático para o ensino superior, pois esse é responsável pela formação dos educadores que vão para o ensino básico. E ainda que se indique o ensino de HCAA em componentes curriculares específicos, também compreendo que é um assunto transversal a todos os componentes curriculares, não devendo ser complementados apenas no currículo de História, Artes e Literatura, mas na História, na Geografia, na Ciência, Biologia e Química, na Língua Portuguesa, na Matemática, na Física, na Filosofia. Compreendo-a para além da sala de aula, pois refletem o cotidiano, nossas raízes. Ou seja, a instituição superior carece de responsabilizar-se também por fazer essa formação, realizando programas de formação continuada, criando componentes curriculares, cursos de extensão, cursos de graduação, de pós-graduação, formando profissionais para disseminar o conhecimento da história e cultura da África e dos afrodescendentes, profissionais que possam refletir e discutir sobre as relações étnico-raciais, sensibilizados pela escuta do outro. Dessa forma, educar será, então, um processo contínuo de sensibilização e encantamento. Como poderia ser racista ou admitir o racismo se vejo no outro a dignidade do mistério que nos unifica? Como poderia ser sexista se o outro estabelece comigo uma relação de alteridade que em si mesma é ética? O combate ao racismo, ao sexismo, à xenofobia não é questão apenas de conhecimento, não se envolve apenas com projetos ou programas estabelecidos pela razão instrumental. É preciso sensibilidade para resolver qualquer questão de atitude. Oliveira, 2007, página 260. Não há como efetivar a lei se não houver capacitação ou formação para os professores, assim como para os gestores de cada escola e demais profissionais da educação. Pois ainda encontramos, não há como efetivar a lei se não houver capacitação ou formação para os professores, assim como para os gestores de cada escola e demais profissionais da educação. Pois ainda encontramos muitos educadores que pensam que discutir sobre relações raciais não é tarefa da educação, é um dever dos militantes políticos, dos sociólogos e antropólogos. Tal argumento demonstra uma total incompreensão sobre a formação histórica e cultural da sociedade brasileira. E ainda mais, essa afirmação traz implícita a ideia de que não é da competência da escola discutir sobre temáticas que fazem parte do nosso complexo processo de formação humana. Demonstra também a crença de que a função da escola está reduzida à transmissão dos conteúdos historicamente acumulados, como se estes pudessem ser trabalhados de maneira desvinculada da realidade social brasileira. Gomes, 2000, página 146. Você aparece no seu portal? Deus me livre, gente. Ai. Assim, ó. Como é que acaba aqui? Galera, deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos.
Galera, deixa o like no vídeo, vamos compartilhar, ativa o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal. Segue no Instagram, Ana Sossante. Galera, 20zão no Pix aí, nós volta de novo, viu? Canal de Botelho. Bora, bater a meta. Cara, isso é muito lindo.